Ari, voltando aqui, qual é a sua santa de devoção? Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima, né? Sim. E você está organizando lá agora, promovendo uma campanha para Sim. as mulheres com câncer. Como que é essa campanha para Outubro Rosa? Campanha, começou já há 3 anos, né? Esse ano é a terceira edição. O padre Fernando, esse ano ele quis antecipar um mês antes, porque geralmente a gente faz no mês de outubro. Ele falou, não, vamos começar antes. E tá chegando o lenço, assim, direto, todo dia. E é uma campanha, a gente acaba procurando uma instituição. Esse ano a gente está com 3, né? A unidade de radioterapia, Hospital de Base e o Alsta. São as instituições que vocês irão entregar. É porque chega muito lenço, então acho que é interessante estar distribuindo um pouco, né? Porque senão fica muito para uma instituição. Ô Mari, aí você está recebendo lá lenços, chapéuzinho até para criança também, né? Chega lenços, turbantes, chegou bonés, chapéuzinho de crochê, muito fofo também. O que significa cada adereço desse para uma mulher que está vivendo essa fase da vida? Olha, eu acho que proteção em primeiro lugar, porque quando cai o cabelo, né, o couro da cabeça, o couro cabeludo, ele fica exposto. E aqui nessa cidade, por exemplo, Rio Preto, né, eu vou falar, é muito quente. Então elas têm que proteger, sim. E é uma forma também de, talvez, não ficar muito exposta, né? Eu acho que esse adereço também vem também para levantar um pouco a autoestima da mulher. Né? Porque você já fica numa fase tão debilitada, tão assim, desmotivada também, né? E o lenço, esse adereço, o chapéu, ele vem complementar e ajudar um pouco na autoestima. Correto. Ô, João, com certeza. E a fé? Como que a prática da fé diária, ela pode ajudar na resiliência, a você ter mais resiliência? O que você deve fazer no dia a dia? Ela é um estímulo extremamente necessário, né? Porque diante das adversidades, e eu coloquei aqui que nós enfrentamos, vem a finitude. Nós somos seres finitos. Como seres finitos, nós, em algum momento, esgotamos. Nós ficamos esgotados. É quando você se depara diante da situação que... Bom, a gente tem uma certa dificuldade para poder aceitar isso, né? O primeiro passo é exatamente esse. É aceitar e reconhecer a finitude humana. Quando falamos da fé, uma coisa que eu estava aqui falando sobre a cura... ouvindo aqui o testemunho, eu estava lembrando também de algumas passagens do Evangelho, e uma coisa que me chamou muita atenção. A cura pela fé acontece quando, antes de qualquer coisa, existe uma aceitação e um reconhecimento de que aquela realidade existe. O que, humanamente falando, é muito difícil. É difícil aceitar? É muito difícil aceitar. Pelo contrário, a primeira resposta que o ser humano tem é negar. Tanto é que quando falamos sobre as adversidades, né? É muito comum eu ouvir expressões, até expressões religiosas do tipo, acha? Não, de jeito nenhum, Deus põe a mão, Maria passa na frente. Não, isso não pode acontecer. Não, você não pode pensar assim, porque se você for pensar assim, ele falando ali? Agora eu posso falar, antes eu não gostava nem de falar do nome. Eu não gostava nem de falar, exato. É próprio do ser humano ter dificuldade para aceitar, para admitir, para reconhecer que isso é real e que isso pode acontecer. Ingenuamente, alguns até procuram, às vezes a igreja procura a fé como uma espécie de redoma. Vai me proteger. Eu estou aqui na igreja, isso não vai acontecer comigo. Muito pelo contrário. Nós somos seres humanos e como seres humanos estamos sujeitos a tudo isso. Uma vez eu estava na sala de aula, eu brincava com os meus alunos, eu perguntei para eles, gente, quem é que tem medo de morrer? Aí vários levantaram a mão. Eu falei, mas por que vocês têm medo de morrer? Ah, mas gente, vocês são vivos. Aí eles olham assim, como assim? Vocês estão vivos, não estão? Então vocês estão prontos para morrer? Só pode morrer quem tá vivo. Sim. Aí eles começaram a se olhar assim, credo, professor, não fala isso não, gente. Quando fala que só pode morrer quem tá vivo, é porque o fato de nós estarmos aqui no mundo, seres vivos, nós estamos sujeitos a tudo aquilo que o mundo nos oferece, incluindo aquilo que não desejamos ter, e que mais cedo ou mais tarde nós seremos desafiados, nós vamos enfrentar isso. Você tá preparado? Você já aceitou? Você já reconheceu? Esse é o primeiro passo. E é o mais difícil. E fé é algo que só existe de fato quando esse primeiro passo, ele é dado. Você consegue reconhecer, você aceitou que isso é uma realidade? Fui diagnosticado com uma doença, câncer. Primeira reação, negação.
Qual que é o passo mais difícil? A Mari pode falar isso. É aceitar. Aceitar, querer saber o porquê. Vem muitas perguntas, questões. É uma ao mesmo briga com tempo. você mesmo, não é? Uma briga, e Exato. com Deus também, né? Porque eu acho que no momento que, por exemplo, eu descobri de surpresa, não imaginava, né? Fui para fazer um procedimento, eu descobri outro. Ah, você sai dali, sabe, transtornada. Eu estava na minha pausa de horário de almoço do meu trabalho, quando eu fui fazer o procedimento. Aí voltei para a clínica e fui falando com Deus, brigando. Brigando, assim, né? Ó, gente, é uma forma de falar mais. Mas eu chamei ele para conversar e eu voltei, porque era perto. É literalmente uma questionando. DR. A gente o chama tempo tive uma todo. DR. Quando eu voltei, para ir na clínica, eu fui a pé, porque era perto do centro, e tinha a linha do trem que atravessava, né, São Paulo, e aí eu passava por baixo, assim, de um túnel. Para voltar, eu tinha outra alternativa, tinha um viaduto. Eu falei, não, eu vou por fora, porque eu vou falando com Deus. E aí eu gesticulava naquele viaduto, carro indo, carro voltando, né? Falei, ela tá louca, é uma mulher louca passando no viaduto falando sozinha. Mas na verdade eu tava falando com Deus, né? Aí os porquês, por que comigo, por que... Aí depois eu entendi, por que não eu, né? Por que eu e por que Exato. não eu? Aí entra a resiliência, né? Uhum. Por que não, né? É a aceitação, na verdade, né? E aí a fé, mas além da fé, você tem uma outra coisa que você tem que ter, confiança. Sim. Não adianta, eu falo que tem que ter fé, mas se você não ter confiança, né, que aquilo vai acontecer, que você vai receber a cura, Toda essa não fé resolve, que você tem confiar hoje, também. toda essa fé que você tem hoje já existia antes ou foi depois que você passou por esse problema, você percebeu que a sua fé era maior? Já existia antes, existia. só que ela aumentou mais ainda. Aumentou. E além de tudo, confiança. Ela saiu E eu transformada. E ali a confiança também entrou junto, elas caminham junto. Porque eu tinha um amigo, ele falou assim, ó, não adianta ter só fé, tem que confiar. Sim. Ô, João, eu fiz essa pergunta para ela porque muitas pessoas, às vezes, é preciso passar por necessário, determinada sim. situação para reconhecer a fé. Por que isso acontece? Preciso a gente passar por um deserto, né? Como se a gente estivesse Sim. atravessando um deserto, sabe? Você se vê ali naquele... E é um momento só teu, que não tem ninguém assim que vai tomar a tua dor, vai pegar a tua dor, vai viver a tua dor naquele momento. É uma coisa muito pessoal, é tua, né? Algo que eu... Bom, isso é uma coisa que eu discuto muito no dia a dia, inclusive com os meus alunos também, é que nós fomos muito mal educados quando aprendemos a ver o sofrimento como algo ruim. Uhum. E o sofrimento não é algo tão ruim assim. Ele é desagradável. Sim, o sofrimento ele é desconfortável. Mas o sofrimento também é humano e ele tem muito de amadurecedor. Às vezes eu brinco com as minhas alunas, falo assim, meninas, vocês conseguem se imaginar namorando um garoto, namorando um rapaz que nunca levou um não da mãe dele? Que nunca levou uma nota baixa, que nunca se frustrou na vida? Vocês conseguem imaginar isso? Pelo amor de Deus, professor, Deus me livre uma coisa dessa, eu não tô... Vocês entenderam o que eu tô falando? Aquele que se frustrou, aquele que tomou toco, aquele que levou bronca, aquele que levou não, aquele que se decepcionou, é aquele que alcança o caminho da maturidade e é aquele que se fortalece Mais e vira gente. preparado, né? Ele fala, e vira gente. Isso. Aquele que nunca sofreu, aquele que nunca levou um tombo, aquele que nunca levou uma notícia inesperada, é aquele que não virou gente. Ele não amadureceu. E a fé passa exatamente por esse caminho. Ó, você falou de confiança. Uhum. Eu utilizo muito essa sala de aula também. Vamos pensar assim, na vida de um empresário. Qual que é o pior pesadelo que existe na vida de um empresário? Qualquer empresário tem ojeriza de pensar que isso pode acontecer. Falência. Falência. Curiosamente, os melhores empresários que eu conheço já faliram 2, 3, 4, 5 vezes. Aí veio a resiliência. É aí que vem a resiliência. Porque a falência, o sofrimento, estimula essa resiliência que vai se fortalecer. E aí acontece algo muito interessante. Num dado momento, você falou isso. Eu começo a encarar a realidade de forma mais leve, de forma mais serena. Eu não preciso sofrer tanto. Grande parte desse sofrimento que eu tinha lá atrás, na verdade, nem era um sofrimento real. É um sofrimento que eu mesmo acabei criando, porque eu era incapaz de aceitar que isso estava acontecendo. Eu não queria me aceitar.
Eu não queria entender o que estava acontecendo e isso me levava quase que um inferno existencial. Hoje eu aceito, eu reconheço, consigo encarar de forma mais leve, Começa a levar com mais leveza. muito mais leveza. Olha que interessante, nos evangelhos, estava citando aqui agora há pouco, todas as passagens de cura, quando Jesus cura alguém, ele nunca disse, eu te curei. A palavra é, vai em paz, a tua fé te salvou. Isso. Olha, é muito forte isso. Jesus diz, a tua fé te salvou. Isso mesmo. Só que as pessoas que vão até ele para buscar a cura são pessoas que passaram por um processo interno de briga consigo mesmo, de autoaceitação, de Conflitos, encarar a né, realidade, internos. conflitos internos, de autossuperação mesmo, ter que superar a si próprio para poder chegar a esse caminho da cura. Eu costumo dizer o seguinte, fé não é um mar de rosas. Muito pelo contrário. Fé é aquela experiência que você vivencia quando você experimenta o seu pior pesadelo. Tá? Fé é aquela experiência que você vivencia e que você amadurece quando você enfrenta o seu pior pesadelo. E qual que é o seu pior pesadelo? Aquilo que você mais tem medo de enfrentar. Falei do empresário? Poxa, qual que é o pesadelo do empresário? Falir. Mas os melhores faliram. É bem essa experiência mesmo. É preciso ter fé para poder superar, Na verdade, não é que é preciso ter fé. A experiência exercitar. estimula e fortalece a fé. Uhum. Perfeito. Ô Mari, e você com a sua campanha, vai até quando? Vai. E o que significa essa campanha para você? Então, vai até dia 27 de outubro. Significa, quando eu descobri o câncer, né? Já tem 14 anos, né? Esse ano está completando 14 anos. E eu sempre quis fazer algo por essas mulheres que estão passando por esses momentos difíceis. E aí queria ajudar de alguma forma. Aí lá na paróquia eu tive o suporte do padre, né? Há 3 anos atrás era o padre Zezinho. E aí ele aceitou, ele topou a gente fazer a campanha. Então isso me deixa muito feliz, com muita satisfação, porque aquela mulher que está recebendo esse lenço, né? Esse mimo, ela já vai receber esse lenço com amor. Porque quem está doando já está colocando naquele lenço, naquele turbante, no chapeuzinho da criança, ele já está colocando amor. E do outro lado, quem recebe, já recebe com esse afeto, esse carinho, e saber que elas estão sendo olhadas também, estão sendo protegidas, e tem alguém também se preocupando com cada